Nos últimos vídeos aqui do canal, a gente fez diversas teorias e postamos várias coisas relacionadas ao capítulo 77, episódio completo, e a série em si de maneira geral. E obviamente, depois de descobrir bastante coisa e muita coisa ainda está oculta, eu decidi pedir ajuda para dois youtubers bem conhecidos. Um deles é o Bruno Terrorizando, que é um cara já conhecido aí de vocês, da comunidade de maneira geral, e outro é alguém também muito conhecido, que é o Crendios. Então eu decidi juntar a força de mais gente pra gente continuar seguindo e tentar descobrir o que vai acontecer nos próximos episódios de Skip Toilet. Obviamente, vamos descobrir junto. Temos duas teorias incríveis que esses caras são sensacionais. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos. Ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Só lembrando para vocês, o canal de ambos, se você ainda não conhecer, estarão aqui na descrição. Tudo certo? Então, bora pro vídeo. Obviamente, vamos começar com as teorias, porque esse vídeo aqui tá sensacional. É a collab que vocês tanto pediram. Vamos começar pela teoria do Crendios. Muito obrigado pela participação e se liga aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quero aqui então agradecer ao Mr. Rogério pelo convite e por sempre abrir espaço para nossas discussões e teorias sobre a incrível série aí Skip Toilet. Bom, na última entrevista entre o Boom e Steak, foi perguntado algo bem curioso sobre o núcleo de G-Man, se ele teria sido infectado da mesma forma do Titã TV-Man. E a resposta então foi meio que enigmática, algo como, ele sabe. Isso então, pessoal, pode nos confirmar que G-Man é a peça-chave para salvar o Titã TV-Man, não removendo o novo núcleo, e sim fazendo algo semelhante que ele já mostrou nos episódios 72 contra o Astro Detainer e também no episódio 74, onde ele joga também essas mesmas energias no núcleo do Titã TV-Man e do Titã Speakman. E como já sabemos, pessoal, G-Man é um dos protagonistas aí dessa série, e o próprio Boom confirmou que ele estará presente até o final. Mas o que exatamente sabemos sobre ele? Então, pessoal, eu vou dar aqui uma pequena teoria do que eu acho desde o início. Então, ao chegar à Terra, G-Man tinha um propósito que era buscar tecnologias avançadas que pudessem então ser utilizadas pelos Astrotoids para expandir seu domínio. E sua missão então era eliminar resistência e consolidar o poder dos astros sobre o nosso planeta. Acredito que G-Man desempenhava um papel de estratégia, coordenando invasões e garantindo que os recursos e habitantes da Terra fossem assimilados ou destruídos. É por isso então que eu acredito que eles utilizavam os humanos para transformar, de alguma forma, em Skip-Toilets, e também os que não queriam colaborar eram destruídos. É por isso então que ele era chamado de comandante. No entanto, algo o fez mudar completamente, seja por perceber o potencial das tecnologias humanas ou também por questões pessoais, e provavelmente ele tinha aí algum tipo de rivalidade com seus antigos líderes Astrotoids, como o UFO Toilet e a própria Duquesa. G-Man então decidiu trair sua própria espécie, e essa traição foi um divisor de águas, levando-o a formar então o seu próprio exército e lutar contra aqueles que agora são seus aliados, que no caso, a Resistência. E a função então era de G-Man destruir a Terra e montar o seu próprio exército. Porém, após os Astrotoids perceberem isso, então eles vieram à Terra para capturar, e destruir G-Man. E com a chegada massiva dos Astrotoids, o propósito de G-Man então parece ter evoluído, e agora ele protege a Terra e ajuda a Resistência. Bom, apesar que ele ainda não apareceu muito em ação, mas sim, ele já está coordenando. Podemos ver que Skip-Toilets e a Resistência já estão trabalhando juntos. É nos mostrado então que eles vão até compartilhar, os Skip-Toilets irão compartilhar a mesma base dos Cameramans, e isso é muito interessante. Um compartilhamento de tecnologias. E com seu vasto conhecimento dos inimigos, G-Man então é uma arma valiosa. Mas será que ainda podemos confiar em G-Man? Eu acredito que não podemos ignorar o seu histórico de traições e destruição. Pode ser que ele tenha um plano maior, usando então a resistência como ferramenta para atingir um objetivo final, e ainda
não conseguimos compreender completamente. Há outro ponto que considero intrigante, é o vínculo de G-Man com o Duke, pois o astro Juggernaut chegou até falar para ele que Duke não iria gostar disso, o que sugere então uma certa conexão pessoal entre G-Man e Duke, algo que Duke poderia ter muita confiança ou até um certo grau de parentesco, ou algum laço muito importante com o Duke, pois, pelo que foi percebido nessa conversa, é que G-Man conhece muito o Duke. E isso, pessoal, é algo muito interessante, pois G-Man possa saber algo além dos poderes dos Astrotods. E como eu falei, ele pode achar um jeito aí de saber o ponto fraco deles. E por fim, olhando para um futuro, acredito que G-Man será fundamental para enfrentar não apenas a ameaça atual, mas também os possíveis perigos maiores que estão a caminho, pois já foi confirmado que o próprio Boom que tem seres muito mais fortes que os Astrotoids. Até o momento, pessoal, eu acredito que seja bem interessante, né, a união da Aliança e os Skibidi-Toilet, no caso, G-Man, pois ele já demonstrou que é um estrategista formidável, pois ele aí, como vocês sabem, se safou várias vezes e também fez grandes reviravoltas nessa série. E agora, no momento, ele então é uma peça crucial para a sobrevivência do nosso planeta. A grande questão é, ele realmente está do lado da resistência ou ainda guardam segredos que podem virar totalmente novamente o jogo? Bom, muito obrigado então, Mr. Rogério, pelo convite. Fique com Deus. Tchau! Muito obrigado pela sua teoria, Crendios. E agora, vamos ouvir a teoria do Terrorizando. Acredito que é uma das teorias mais longas que eu já cheguei a escutar numa edição. Fala pessoal, Terrorizando aqui, e hoje eu queria trazer para vocês uns pensamentos, perguntas e obviamente teorias sobre o G-Man como um todo, saindo um pouquinho da caixa, beleza? Na verdade, eu queria começar dizendo que sim, eu acredito que o G-Man vai ser muito importante pro episódio 78 e uma grande reviravolta que vai acontecer nesses próximos episódios, inclusive derrotando o Juggernaut. Só que eu acho que ele vai fazer mais do que isso. Se liga, eu acho que a gente tem que começar essa teoria se perguntando por que o G-Man veio para a Terra. A gente tem uma foto no episódio 74 que mostra nitidamente o G-Man chegando à Terra, ou pelo menos é isso que dá a entender, beleza? E nesse momento a gente consegue reparar que ele está com os olhos vermelhos, como qualquer Astrotoilet. Fica com essa ideia na cabeça que a gente já vai chegar lá, já que a gente sabe que os Astrotoilets são uma raça conquistadora de planetas. Agora, por que ele foi mandado para cá? Será que foi simplesmente uma missão em que era ordem dele vir aqui dominar a Terra? Ou aquela teoria de que ele estava sendo punido e sendo enviado para a Terra para conquistá-la como uma espécie de exílio, do tipo, se ele vier para a Terra conquistar, beleza, ele fica lá mesmo. Agora, se ele vier para a Terra e morrer, isso aí vai ser a punição dele, por ter feito algo que talvez o rei, o imperador dos Astrotoilets não tenha gostado, ou coisa do tipo, porque a gente sabe que o G-Man não só foi um Astrotoilet, mas também foi um comandante importante dos Astrotoilets, já que é assim que o Juggernaut o chama, né? E não dá a entender que ele deixou de ser comandante, ele só chama o G-Man de o comandante. Seja como for, parece que os Astrotoilets estavam observando tudo que o G-Man estava fazendo, como se estivesse avaliando os seus próximos passos. E lá no episódio 60, até na descrição que o próprio Boom colocou, os Astrotoilets ficaram bravos com o G-Man por ele ter falhado na sua missão, que estava relacionado com o controle do Titan Speaker Man, que acabou sendo dominado por aquela infecção Skibidi-Toilet, e a Aliança conseguiu reverter tudo isso, e essa foi a grande falha do G-Man. Naquele momento ali, o G-Man era para ter sido eliminado pelos Astrotoilets, inclusive o UFO Astrotoilet já estava lá observando tudo que o G-Man estava fazendo, ou seja, era para ele ter morrido ali. Só que o cientista chegou e impediu a morte do G-Man pela mão dos Astrotoilets, e vale ressaltar que o cientista, ao que tudo indica, também era um Astrotoilet. A evidência disso aí está no episódio 70, naquele documento em que a gente vê o cientista, inclusive, com uma coroa atrás da cabeça dele, muito semelhante ao que a gente encontra da duquesa, beleza? Alguns até dizem que o olho dele estava vermelho nessa foto, embora eu ache bem difícil identificar isso, mas para mim o mais importante é que ele estava num documento em que tinha a foto do UFO Astrotoilet e também a foto dele, como se fosse alguma espécie de notícia. Alguns dizem que era até uma cartilha, como se fosse uma espécie de votação ou coisa do tipo. O importante é que os dois estavam juntos
juntos, indicando que eles eram da mesma raça. Então, tanto o D-Man quanto o cientista eram Astrotoids, e os dois foram enviados juntos para a Terra em certo momento para conquistá-la. Se foi para uma punição ou se foi uma simples missão, não sabemos, mas o D-Man falhou e era para ter sido eliminado pelos Astrotoids. Nesse momento, a partir do episódio 60, eles se rebelaram contra os Astrotoids e usaram toda a conquista que eles estavam fazendo, que são os Skibidi-Toilets, que, ao que dá a entender, usavam o DNA do D-Man para infectar os seres humanos e dominá-los de uma forma hipnótica através do hino Skibidi Skibidi Dop Dop Yes, que a gente vê essa evidência lá no episódio 74 também, vendo já humanos em meio à transformação, ouvindo e ouvindo e ouvindo a mesma música como se fosse uma espécie de lavagem cerebral, beleza? Então, o que temos até aqui é que o D-Man e o cientista vieram até a Terra para conquistá-la, iam morrer por conta dos Astrotoids, já que eles tinham falhado, e resolveram se rebelar, nesse momento utilizando as conquistas deles, que eram os Skibidi-Toilets, contra os próprios Astrotoids. Só que o detalhe aqui é justamente o ponto da nossa teoria. O D-Man e o cientista como Astrotoids, nós reparamos, inclusive falei nas fotos, né, até mesmo essa foto aqui do episódio 74 do D-Man chegando à Terra, nós vimos os olhos vermelhos nítidos aqui dentro. E obviamente, desde o princípio de Skibidi-Toilet, nós vemos que o D-Man não tem olhos vermelhos, assim como o cientista, dando a entender que se isso for correto para lore e não tiver sido um erro de design do Boom, o que eu acho improvável, que em algum momento o D-Man deixou de ter esses olhos vermelhos assim como o cientista, indicando pra gente que, apesar do Boom ter dito que uma vez se transformado em Skibidi-Toilet não volta a ser humano, uma vez Astrotoilet, talvez você consiga reverter essa ideia, dando a entender que os Astrotoilets, na verdade, estão sobre um constante controle. E isso aí já teve fortes evidências no passado, não só essa evidência do olho vermelho do D-Man que simplesmente sumiu, como também aquela coleira que estava em volta da Duquesa no episódio 76, e também mais recentemente o núcleo forçado dentro do núcleo do Titan TV-Man no episódio 77 completo, indicando que o controle de terceiros é algo que os Astrotoids realmente sabem fazer. Tanto que isso faz sentido que, como uma raça dominante e que conquista planeta, faz muito sentido eles invadirem outros planetas e tornarem aqueles que estão ali escravos. E parece que isso aí foi uma coisa que aconteceu com muitos Astrotoids. Agora, queria que vocês reparassem numa coisa muito interessante. A cor vermelha não é uma cor dominante nos Astrotoids, apesar de todos eles terem a cor vermelha em seus olhos. Entretanto, nós temos alguns Astrotoids especiais, como a Duquesa, o Juggernaut e o UFO Astrotoilet, que têm como cor principal a vermelha. Eu acredito que esses aí talvez sejam realmente os Astrotoids de verdade, e todos os outros que têm armamento amarelo alaranjado e olhos vermelhos são aqueles que estão sob uma espécie de controle mental ou tecnológico, não dá para saber. Como a gente viu, eles têm um controle tecnológico através de forçar o núcleo no Titan TV-Man, mas pode ter outras formas de controle mental sobre os outros. Afinal, o próprio D-Man usou uma espécie de controle mental para transformar os humanos em Skibidi-Toilets, onde ele podia ter aprendido isso exatamente com os Astrotoids. Isso dá a entender que o D-Man, na verdade, sempre foi um dos escravos dos Astrotoids, conseguiu se libertar de alguma forma e agora age contra eles, mesmo tendo se transformado em um comandante. Apesar de que a gente pode pensar que sim, ele já fosse um Astrotoid muito poderoso, não sabemos se ele tinha a cor principal vermelha, mas eu acredito que não, tanto que os olhos dele estão bem amarelos da cor dos Skibidi-Toilets quando a gente vê no episódio 77, beleza? Tudo isso para dizer para vocês que eu acredito que o D-Man saiba uma forma de que, se essa teoria do controle dos Astrotoids for real, de reverter essa ideia e começar a trazer de volta todos os escravos dos Astrotoids pro lado da aliança. Se ele era um Astrotoilet, assim como o cientista, e conseguiu reverter essa ideia, eu acredito que ele tenha o plano ideal pra gente reverter tudo isso e acabar com a força dos Astrotoilets. Tudo isso se baseia na principal teoria de que sim, os Astrotoilets eles têm essa ideia de dominância e de conquista, que já foi elaborado pelo Boom. Agora, será que eles são capazes mesmo de transformar os outros em escravos, em controlar os outros? Isso aí é uma pergunta que a gente não sabe. Agora, que o D-Man, ele sabe muito mais dos Astrotoids do que a gente pensa, isso ele sabe. E ele não veio sozinho para a Terra, como eu falei. O cientista veio com ele, salvou a sua vida e foi nesse momento que ele estabeleceu
que seria um rebelde dentro do planeta Terra, conquistando o planeta Terra não para salvar os humanos, mas para começar a sua própria linhagem e derrotar os Astrotorids eventualmente. Sabemos que essa guerra está acontecendo, mas a Aliança está no meio tentando salvar a Terra, e é nesse momento que a gente tem essa guerra tripla, onde agora o D-Man e seus escritores estão se aliando à Aliança, e a melhor chance que nós temos é que o D-Man colabore com as informações que ele tem sobre os Astrotorids, afinal ele foi um comandante algum dia, e faça diferença na batalha final. Então, seria muito interessante se de alguma forma ele conseguisse capturar o Juggernaut naquela batalha que está acontecendo longe da infecção do Titan TV-Man e trouxesse ele de volta para o nosso lado. Apesar de que eu acredito que o Juggernaut seja sim um Astrotorid de verdade, diferente do Scout Astrotorid que apareceu no episódio 75, que tinha todo o armamento amarelo. Ali eu acredito que aquele tenha sido um filho forçado do Juggernaut, que ele mesmo tenha controlado, escravizado o Scout em algum momento e tornado ele como uma espécie de filho adotivo. Por isso que ele fica tão triste com a morte do Scout. O Juggernaut é um Astrotorid de verdade, enquanto o Scout seria um escravo. O D-Man é o único que sabe reverter isso, talvez o único Astrotorid que tenha saído desse controle dos Astrotorids. O que eu fico me perguntando é, será que eles não perceberam que o D-Man não tinha mais os olhos vermelhos? Ou isso não é um indicativo de controle? Por que que todos os Astrotorids têm os olhos vermelhos e o D-Man deixou de ter esses olhos vermelhos assim como cientista? O que será que aconteceu diferente? Queria saber o que vocês acham dessa teoria um tanto quanto fora da caixa, que depende de várias evidências, mas eu acho que seria muito interessante uma ideia dessa. E aí, será que o D-Man sabe como sair do controle dos Astrotorids? Será que ele sabe sair do controle do Duke, o lendário Duke que parece ser o líder dos Astrotorids? Quem sabe não é ele que começou a disseminar esse controle mental sobre os outros, né? Talvez muito parecido com o controle mental que os Skibidi-Toilets sofrem do próprio D-Man. Talvez tenha sido daí que ele tirou a ideia. Então essas foram as teorias do vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Obviamente, se vocês gostarem, quem sabe tenha mais collabs aqui no canal. Muito obrigado mesmo de coração. Clica um desses 3 aparecendo na tela. Todos estão incríveis. Deus abençoe todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu, falou e fui. Até mais. Tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós.